Diversidade e Inclusão. Não sei se alguém já teve acesso a esse livro, que é fantástico, né? Uma breve história da humanidade. E que o autor diz uma frase que tem absolutamente tudo a ver, né? Talvez tenha sido exatamente por isso que os nossos ancestrais eliminaram os neandertais. Eles eram similares demais para se ignorar, mas diferentes demais para se tolerar. Essa é a questão, né? A diversidade e a inclusão, embora elas sejam complementares, elas estão bastante distintas, né? Elas são, usa-se muito a abreviatura, né? A sigla DII. A diversidade, ela diz respeito às características demográficas, né? Em qualquer grupo que a gente esteja, e especialmente aqui falando de empresa, em termos de estatística, de percentuais, enfim, né? De toda uma comunidade de diferentes, né? Que a gente pode ter em qualquer grupo que a gente esteja. Já a inclusão significa a gente reconhecer essas pessoas diferentes e garantir que elas tenham oportunidades iguais, que se sintam acolhidas e seguras de discriminação. E além de poder abraçar essas diferenças e essas diversidades abertamente. Vou falar um pouquinho de lideranças, porque esse é um tema que a gente tem trazido sempre quando a gente conversa e traz o tema diversidade e inclusão nas organizações, que é extremamente importante o engajamento das lideranças, né? A diversidade e inclusão, há pouquíssimo tempo atrás, foi incluído como 10º pilar no compliance, né? Então, por isso que eu falei no início que dentro das organizações a gente considera diversidade e inclusão uma inovação, mas ela está dentro do compliance. Aí, dentro desse conceito, tem o conceito turn at the top, que é o exemplo vem de cima, né? O principal gatilho ser o exemplo da alta direção. Isso por quê? Porque a alta direção já tem os dados, né? Inclusive estudos de vários institutos de pesquisa, de várias empresas, incluindo a Forbes, né? Que eu cito ali, que 85% das grandes empresas pesquisadas concordam que a diversidade é a chave para a inovação. E a diversidade é considerada um diferencial, né? Não sendo redundante, para a competitividade das empresas. Aí tem um outro conceito, né? Também anglicismo, walk the talk, que é mais ou menos como a gente agir como a gente fala, né? E aí uma liderança inclusiva, ela tem que garantir que as pessoas sejam tratadas com equidade e atuar para que elas se sintam seguras e pertencidas. Pesquisas apontam que equipes com líderes inclusivos têm 17% mais chances de relatar que têm alto desempenho. E 20% mais de chances de dizer que tomam decisões de alta qualidade, 29% mais chances de relatar comportamento colaborativo. Enfim, e tem mais a questão do retorno financeiro, né? Mostra que as empresas que possuem diversidade racial e étnica têm 33% mais de chance de obter retornos financeiros acima da média. Para a diversidade de gênero, né? Além da diversidade racial e étnica, o número percentual é 21%. O que a gente precisa, né, para ser essa liderança inclusiva? Reconhecer o viés inconsciente, que daqui a pouco eu digo do que se trata viés inconsciente, e ser humilde em relação a isso, deixar claras as regras não escritas, não negligenciar coisas pequenas, né? Quando chega para o líder de setores, de equipe, enfim, ou da própria alta gestão, alguns relatos de pessoas que elas estão sentindo falta de um banheiro, né? Um toalete diferente na empresa para as pessoas com orientação sexual diferente. Não negligenciar nada, mesmo que o relato seja considerado algo pequeno. Entender sempre os privilégios com os quais a gente nasceu, né? E eu sempre falo isso, que dentro desse tema, dentro dessa área, diversidade e inclusão, eu tenho aprendido muito porque, como eu sou uma mulher
heterossexual, cisgênero, que eu já falo para vocês do que se trata. Sou branca, não porto deficiência, eu preciso dar espaço de fala para quem vive muito essas diferentes oportunidades, né? Então, para quem não tem os privilégios com os quais eu nasci. E a gente precisa perceber as qualidades únicas de cada indivíduo da sua equipe. Essa tal diversidade, né? Nós somos 8 bilhões de diversidades no mundo, então são diversidades de vários tipos de minorias, de grupos, enfim, de afinidades, né? Ligados à origem, à geração e idade, que o Avancini tem falado muito, com muita propriedade, muito bem, aliás, orientação sexual, nacionalidade, gênero, enfim, tem diversos grupos aí que a gente pode trabalhar. Vamos em termos e dados, que toda vez que eu apresento isso, as pessoas acham interessante, porque a gente ouve muito falar e não é demérito nenhum, a gente não está acostumado com os termos e dados. Então, dentro da diversidade sexual. Oi. Desculpa, eu não sei se o slide está travado ou se tu realmente não estás passando o slide. Eu estou passando ele. Ah, então eu peço desculpas aqui na minha tela que ele está travado, ele não evoluiu. Eu estou no slide sobre que significam as letras LGBTQIA. Para mim está aparecendo o slide terceiro ainda, número 3. Distintas e complementares. E para mim está aparecendo o primeiro. Eu acho que tem que descompartilhar e compartilhar novamente. Tá, vamos lá. Ok, descompartilhou. Outra vez. Ok, estou vendo você. Foi? Certo, entrou o slide número 11, diversidade sexual LGBTQIA+. Correto? Isso. Eu não sei se você consegue... Você consegue colocar ele em modo apresentação? Ele está em modo apresentação. Em tela cheia? Uhum. Isso, ele está em tela cheia. Ó, assim ele não está em tela cheia. Agora eu coloco ele em tela cheia novamente. Tá bem. Posso seguir? Sim. Ok, obrigado. Tá. Bom, então voltando, né? A questão dos termos e dados que muitas vezes as pessoas dizem que não sabem exatamente do que se trata. Então, o que significam as letras dentro da diversidade sexual? L de lésbica, G de gay, B de bissexual, T de travesti, ou transexual, ou transgênero, Q de queer, I de intersexual e A de assexual ou aliados. Aí, o que significa, né? Tem várias formas da gente ver alguém, né? A identidade de gênero é a forma como essa pessoa se entende como um indivíduo social, né? Como eu falei, eu sou cisgênero, porque eu não sou transgênero e não sou fluido. O fluido é aquele que transita entre o cis e o trans, ele pode se identificar como qualquer um dos dois. A orientação é por quem sente atração afetiva. Aí é heterossexual, meu caso, bissexual, pansexual, assexuado e homossexual. O pan, ele tem atração por pessoas independente da identidade de gênero ou sexo biológico. O sexo biológico, né? Relacionado à genética binária em que o indivíduo nasceu. Macho, intersexo e fêmea. O intersexo hoje é o que se chama de... Antigamente se chamava hermafrodita, né? A pessoa que nascia biologicamente com dois sexos. E a expressão de gênero, né? A forma como eu expresso a minha identidade de gênero, que pode ser feminina, masculina, andrógena, queer. O queer tem o mesmo sentido do pan, ele transita, ele pode tanto
se apresentar como feminino, como masculino e até mesmo como andrógeno. Bom, eu vou trazer alguns dados, né, específicos das empresas, dentro do pilar orientação sexual. 2 em cada 10 empresas brasileiras se recusam a contratar um profissional LGBT. 61% dos funcionários escondem a sexualidade no ambiente corporativo. 54% das pessoas acreditam que existe discriminação, né, no mercado para LGBT, e que a média de vida de uma pessoa trans é de 35%, de 35 anos, desculpa. Dados de gênero, homens e mulheres, IBGE, né? As mulheres são maioria, né? Somos 51,8 contra 48,2 de homens. E aí trago algumas curiosidades também no pilar gênero, que a diferença de salário e de renda média entre homens e mulheres é 58%. As mulheres são maioria entre a população com nível superior completo e taxa de frequência escolar. As empresas com investimento em diversidade de gênero têm probabilidade de performance financeira, como eu tinha falado já antes em outro slide, 21% maior que as que não possuem, e que apesar das mulheres conseguirem ter 48% de possibilidade de entrar nos cargos, né, nas empresas, para chegar ao índice mais alto, essa probabilidade diminui muito. Então, a diversidade étnico-racial. Nós temos 42,7% de brancos, 9,4% pretos, 46,8% pardos, 1,1% ali entre amarelos, né, indígenas. Isso é o que se autodeclaram dentro da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. No pilar etnia, como eu tinha falado também, volto a citar que empresas com investimento em diversidade étnica têm probabilidade de performance financeira 33% maior. 4% dos cargos de chefia apenas nas maiores empresas são ocupados por negros. 82% dos empregos informais criados entre 2014 e 2017 foram ocupados por mulheres negras. E que nas 500 maiores empresas, num grande estudo que já se fez, os negros representam, dentro dos aprendizes, 57%, estagiários 28,8%, nas gerências cai drasticamente para 6,3%, na diretoria para 4,7%, e, no caso, mulheres negras na diretoria, 0,4%. Aqui mostra muito perfeitamente, né? Desculpa, mas não está passando de novo a tela. Não está passando? Oi, Janice, travou de novo a tela? Então, abre tua tela aí, porque a Janice está sobrecarregada o computador dela. Abre aí, melhor. ela vai pedindo para tu passar, compartilha aí. Maravilhoso. Porque a tela dela é livre, que está travando o computador dela. Isso, Janice. Você pode me passar, por gentileza, ali pelo WhatsApp, Janice? Posso. Grato. Eu vou te dar um oi aqui para facilitar. Não, já te achei aqui. Pode deixar. Isso. Vamos lá. Pronto, tá aí. Mandaste pelo WhatsApp? Mandei. Ok, está chegando. Uhum. Vou te dizer que a gente está no slide 18, tá? Ok. Só um segundo. Ele ainda está aqui. Ok. Vamos mostrar aqui na pasta. Slide 18. Vamos abrir aqui. Só um segundo. Eu tenho 2 vídeos depois para passar, eu te aviso e eu tento passar por aqui, ok? Senão eu mando o link para vocês
e vocês assistem. São 2 vídeos bem interessantes. São Perfeito. curtinhos, mas são muito interessantes. Perfeito. Deixa eu ver aqui, tá o último. Só um segundinho. Está chegando aqui. Vamos iniciar aqui. Um pouco lento. Eu não tinha ainda usado no navegador o Zoom, só no próprio aplicativo, né? Sim. E no aplicativo, hoje à tarde, eu testei com uma outra pessoa e funcionou perfeitamente. Mas, pelo Simpla, ele não quis abrir. Só um segundinho que o PowerPoint está lentinho aqui, mas já vai. Ele é um arquivo bem pesado, só um segundo. Porque ele contém o vídeo dentro, mas eu normalmente coloco fora depois, exatamente para ser mais rápido. Estou tentando abrir aqui pela terceira vez agora, está abrindo. Vamos ver aqui, habilitar, fechar, habilitar a edição. Ok. Ainda está carregando. Estamos na 18, né? Isso, 18. Ok, 18. Perfeito, agora vai dar certo. Vamos lá. Vamos retomar. Aqui. Compartilhando. Ok, todo mundo está vendo? Eu não. Ainda não. Ainda não. E agora? Não. Aqui diz iniciou o compartilhamento de tela, mas não está aparecendo nada. Está preto, está tudo preto. Só as letrinhas brancas. Não apareceu nada. Aqui travou um pouco de novo. Eu acho que vocês estão travados na minha tela nesse momento. Perdi vocês? Não, Agora voltou. Deu? Deu? Agora sim. Deu. Agora apareceu. Amplia a tela. Ok, aqui o arquivo é pesado mesmo, então a gente tem que ter um pouco de paciência. Ok. Bota. Pode continuar, por gentileza. Janice, por gentileza, pode conseguir. Tu tem como colocar a tela cheia aí para eles, em modo apresentação, F5? Ok, vamos lá. Está ok? Apareceu para vocês? Para mim, está em tela cheia. Não, vamos. Não? É que, na realidade, tu tem que, quando tu compartilhar, Cleiton, ele já tem que estar em tela cheia, ele não pode estar em tela de trabalho. Então, tu fecha ele, amplia o PowerPoint já para a tela cheia, aí tu vai compartilhar na tela cheia. Ok, vamos lá então. Vamos interromper aqui. Certo. Vamos compartilhar agora. Nada como encontros presenciais, né? O problema, né, Janice, que a pandemia mudou e a gente tentou resgatar e não tivemos sucesso. Tá, agora está pronto, embora. É isso aí.
Volta um pouquinho, é no 18. Vai voltar. Aí está perfeito. Perfeito. Então, como eu estava colocando, né, esse funil, ele, de um modo geral, ele mostra para a gente a dificuldade, né, porque da diferença entre homens brancos e homens negros, mulheres brancas e mulheres negras, no nível de entrada nas empresas até chegar ao nível de diretoria, vai afunilando de uma maneira que visualmente mesmo a gente consegue verificar. Pode passar. Daí no pilar, né, pessoa com deficiência, as curiosidades, né, 63% de pessoas já se sentiram discriminadas em processos seletivos, 71% dos gestores acham positivo trabalhar com pessoas com deficiência, que ao trabalhar com uma pessoa com deficiência, o gestor tende a achar que ela produz 2 vezes mais do que um não PCD, e que 43% dos colegas de trabalho não se julgam preparados para lidar com pessoas com deficiência, né? Isso na questão, quando a gente fala em diversidade, né, de conhecer o nosso senso da empresa, e aí a gente vai falar em inclusão, a inclusão também é isso, né? Preparar as pessoas para que recebam as outras, para que a inclusão seja uma cultura dentro da empresa. Pode passar. Bom, pessoas com deficiências, né? Nós temos um número bem alto, isso é um número que contempla até as deficiências ocultas, deficiências de menor grau, né? E nos mostra um número pequeno de quem consegue, com deficiência no nosso país, infelizmente, atingiu o nível de graduação superior completo. Pode passar. Bom, aí eu vou falar no tema, né, que o meu querido Avancini tem falado bastante, que é a questão do etarismo, né, ageísmo, enfim, tem várias palavras que usam, mas foi feita uma pesquisa através daquela fonte que eu coloquei ali, e perguntava por que as pessoas com mais de 50 anos não estão entrando, né, nas empresas. E a resposta foi porque somos etaristas, né? Então, e 78% das empresas se assumem assim. 80% das empresas não têm política para combater essa discriminação etária e que 22% até se diz aberta, né, para diminuir o preconceito. Porém, menos da metade desses 22% tem o pilar etário ou geracional nas políticas de diversidade e inclusão. Próximo. Então, aqui aparece bem para nós, né, o etarismo, o que ele significa, que é toda forma de estereótipo, preconceito e discriminação com base na idade, uma taxa de participação ampliada, né, que a participação ampliada é a população economicamente ativa sobre a população em idade ativa, a gente vai vendo uma redução grande, e não é apenas pela questão de aposentadoria, né? Podemos passar? Bom, vou falar um pouco de diversidade e inclusão dentro dos recursos humanos. Eu tenho um vídeo que eu te mandei aí, mas eu vou tentar ver se eu consigo compartilhar para ficar... Vamos ver se tu pode tirar teu compartilhamento, ou tu compartilha aquele vídeo que eu te mandei? Eu acho que eu tento aqui. Pode ser, Janice. Você tenta, eu vou tentar localizar. Você mandou pelo WhatsApp? Mandei. Deu uma falhadinha aqui, ok. Para mim travou um pouco. Eu estou travado. Aqui está o vídeo.
Não. Com Janice licença. não está Para mim, aparecendo. não. Janice não está aparecendo. Eu sugiro que tu continue só no PowerPoint, nos manda os vídeos, depois nós passamos para os colegas. Pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. O rapaz está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza não tem cara de ser empregada da casa, não. Está limpando a casa dela. Olá, Janice. Eu achei grafite, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é um vândalo. Olá. Janice, olá. Nós não estamos conseguindo ver o vídeo, Janice. Tá. Você vê nessa imagem? A sugestão do Avancini é que você prossiga com os slides. Tá, pode prosseguir, depois eu mando ali no chat o link dos vídeos, tá? Ok. Vamos compartilhar aqui a partir de recursos humanos. Ok, já está na minha tela. Isso. Pode prosseguir, obrigado. Ali, sim, isso, tem pode passar para o slide 25. Isso, Agora, a partir daí. A partir daqui, ok. Isso. Eu vou falar um pouquinho de viés inconsciente, né? Isso é um tema extremamente importante da gente ter algum tipo de informação e de percepção quando se vai trabalhar, especialmente diversidade e inclusão. Os 5 principais tipos, né? O viés de afinidade é uma tendência que a gente tem de avaliar melhor aqueles que se parecem com a gente. O viés de percepção ocorre quando as pessoas acreditam e reforçam estereótipos sem base concreta de dados, né? Isso acontece muito na nossa sociedade ainda, infelizmente. O viés confirmatório, que é caracterizado pela disposição de procurar informações que confirmem as nossas hipóteses iniciais, né? E ignorar as informações que colocam em xeque as nossas crenças. O efeito halo, que é a propensão de, a partir de uma só informação positiva, está muito mais disposto a avaliar positivamente o restante, né? Tu tem uma informação positiva e ela reflete em todo o resto sem que tu tenha análise completa. E o efeito de grupo, que é a tendência a seguir o comportamento do grupo para não deixar desviar o padrão vigente. Próximo. Importante isso, né? O impacto desses vieses inconscientes no nosso ambiente de trabalho. A gente acaba, por conta desses vieses inconscientes, quando a gente vai fazer seleção, quando a gente vai fazer treinamento, quando a gente vai dar atividades, ações, tarefas, enfim, para as pessoas, né? Para a nossa equipe, a gente acaba escolhendo mal, a gente desperdiça talento, a gente limita carreiras e a gente perde negócio. Próximo. Como a gente pode mitigar, né, esses vieses conscientes? Tem uma coisa que está acontecendo em várias empresas já que trabalham isso, que é o recrutamento às cegas. Vocês já ouviram falar, né, que fazer um processo seletivo em que tu não veja o candidato, tu tem outro tipo de informações do candidato para selecionar, que não conta com a visão, né? Para que tu não saiba se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é LGBT, se é cis, se é transgênero, se é hétero, se é homem, enfim. Uma tomada de consciência, né, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, um ambiente mais aberto e participativo, sempre pontuar, né, como eu disse antes, daquela questão de pequenas coisas, né, sempre pontuar os comportamentos inadequados, pedir para a equipe opinião, feedback, questionar suas próprias primeiras impressões, né? A gente ainda se leva, infelizmente, muito pelas nossas primeiras impressões. Estabelecer alguns critérios para decisão, procurar informações que contrariem o meu julgamento inicial e desenvolver empatia. Próximo. Vamos falar um pouquinho de comunicação dentro de diversidade e inclusão, né? Isso a comunicação nesse pilar, né, de compliance, de diversidade e inclusão, ela é extremamente importante, tanto a interna quanto a externa, porque ela é
parte desse processo. Saber comunicar as ações da empresa e a nova política de diversidade e inclusão faz toda a diferença. A comunicação interna ajuda na propagação da política entre todos os funcionários e colaboradores, e assim a gente consegue transformar a cultura organizacional. E a comunicação externa divulga as ações tanto para a imprensa quanto para os stakeholders, né? Atingindo os clientes e público. Comunicar e divulgar as ações e políticas da empresa voltada à diversidade e inclusão auxilia na construção de uma reputação positiva, no fortalecimento da posição no mercado e agrega valor à marca, né? Hoje a gente tem trazido muito os conceitos de ESG, que agregam valor à marca, enfim, e são necessários, né? A sustentabilidade, diversidade e inclusão está dentro disso também. Em comunicação, pode passar aí, por favor. Em comunicação, a gente fala, eu não sei quantos, né, estão assistindo que trabalham na área de comunicação, mas a gente entende que é muito importante que se tenham esses conceitos muito claros, né? Que o diálogo ele é sempre colaborativo e visa um entendimento, o debate ele é competitivo e ele tem um vencedor, ele busca um vencedor. Na discussão, a gente sempre tem um juízo de valor e acaba tentando desqualificar o outro. E na confrontação, ela é basicamente emocional, ela não é racional. E ela busca eliminar o outro, né? Aquela pessoa com a qual a gente está se comunicando. Próximo. Vou tentar ser breve aqui para falar um pouco de comitês internos de diversidade e inclusão. Pode passar. É uma coisa extremamente importante, né? Porque a gente pode até ter dentro das empresas, dentro do RH, talvez dentro da área de comunicação da empresa, enfim, algumas pessoas que trabalhem a diversidade e inclusão. Mas o entendimento das grandes empresas, se vocês procurarem, muitas das grandes hoje, elas têm um comitê de diversidade e inclusão, e esse comitê, de um modo geral, ele acaba sendo formado por colaboradores de diversas áreas da empresa e com a maior diversidade possível, né? Então, a importância de se ter um comitê de diversidade e inclusão. E os principais desafios nesse momento. A falta de informação, né, que exige uma conscientização de cara, assim, fazer treinamentos, fazer palestras, enfim. A aceitação e o respeito dos gestores, né? Então, aí, antes eu falei na questão das lideranças, o quanto é importante estar engajada, ser o gatilho, ser o bom exemplo. A aceitação e o respeito dos colegas, né? A gente precisa humanizar os locais de trabalho. E, às vezes, né, a falta de preparo da área de recursos humanos, onde a gente pode entrar. Tem diversas empresas hoje que trabalham essencialmente esse tema. Eu conheço várias, inclusive. A empresa pode terceirizar, né, essa área de diversidade e inclusão, trazendo muitos cursos, enfim. E a própria discriminação, ela representa 4% do desafio, né, da rejeição aos comitês de diversidade e inclusão. Próxima. Os benefícios. A diversidade é um grande impulsionador da inovação, ela traz uma comunicação mais eficaz, né, em função da pluralidade de ideias. O clima organizacional fica melhor, em decorrência da cultura de inclusão e de respeito, mais capacidade de resposta diante de desafios, exatamente porque a gente conta com uma avaliação mais plural, redução da rotatividade de funcionários, atendimento mais humanizado, melhora na reputação da empresa, como falamos antes, e mais competitividade e lucratividade por conseguir reter talentos, manter um clima bom para a produtividade e a boa imagem no mercado. Próximo. Eu coloquei aqui algumas sugestões de metas, né, para comitês de diversidade e inclusão. Implantar banco de talentos com todos os grupos de afinidades. Os grupos de afinidades, como eu mostrei antes, pode ser por tem grupo de afinidade por gênero, por etnia,
por idade, por portador de deficiência. Então, tentar implantar um banco de talentos que contemplem todos os grupos de afinidade. Desenvolver clima e cultura organizacionais, preparar mulheres e minorias para ocuparem cargos de liderança. Por que a gente separa mulheres e minorias, né? Porque mulheres, como eu mostrei para vocês lá no nosso último censo, nós somos maioria. Ter 50% dos quadros executivos ocupados por mulheres, né? Nós podemos ter uma meta como essa, assim como para todos os grupos de afinidades, a gente poder ampliar esse quadro de funcionários de todos os grupos, que é um percentual que precisa ser definido após a análise do censo da diversidade, né? O censo da diversidade, normalmente, o RH traz para a gente, quando ele nos mostra quantos funcionários são mulheres, quantos são negros, quantos são LGBTs, quantos, né, se autodeclaram, enfim, ou quantos são PCDs. Esse é o censo da diversidade das empresas, e baseado nesse censo a gente pode criar metas dentro do comitê para que se amplie essa diversidade dentro da empresa. Próximo. Bom, daí a cultura e o clima, né? A cultura é um conjunto de normas, né? E aí o clima serve como termômetro para medir a satisfação. A cultura é uma personalidade, o clima é um estado de espírito. A cultura, ela não muda com frequência, a gente precisa de um grande trabalho para mudar uma cultura organizacional, e o clima pode oscilar. A cultura está presente, mas pode não ser perceptível, e o clima está na rotina da empresa, e a cultura está diretamente ligada à motivação e engajamento, e o clima diretamente ligado à satisfação, à lealdade e ao compromisso dos colaboradores. Para finalizar, falta um pouco aqui que eu vou colocar para vocês algumas sugestões de ações, né? Fazer o censo de diversidade, eu já coloquei quais os 5 maiores grupos de afinidade, criação de protocolo de atendimento a essas diversidades, realização de treinamento e capacitação de atendimento inclusivo para as lideranças, especialmente, e também para prestadores de serviço, criação de manual de conduta, criação de protocolo de assédio, isso é importante, implantar banco de talentos de mulheres e minorias, fazer mentorias, fazer palestras, workshops e desenvolver o clima e a cultura organizacionais. Próximo. Bom, aqui tem um conceito que eu acho importante que a gente preste atenção. Trabalhar a inclusão nas organizações é desenvolver ações de conscientização, preparando o ambiente, repensando a cultura, entendendo e estando atento aos acordos e comportamentos tácitos que possam diminuir a diversidade, que é evidente e é natural da nossa condição humana. Para isso, não basta a gente ter só comunicação interna ou de endomarketing. A comunicação e o endomarketing são o final de um processo que começa pelo envolvimento do corpo executivo, pela capacitação e educação das lideranças, pela criação de políticas e programas inclusivos, por dar voz e espaço às pessoas, pelo reforço e valorização de comportamentos que gerem empatia, inclusão e diversidade. Bom, finalizando, né? A gente acredita que incluir é evoluir. Próximo. Nós temos, infelizmente, no nosso histórico de humanidade, exemplos tristes de ódio, né? Na sequência, nós tivemos histórico de repulsa, né? Dentro desse parâmetro de preconceitos, estereótipos e discriminação. Nós ainda vivemos, eu acredito, a questão do descaso, né, com as diferenças, com as diversidades, de um modo geral. Às vezes a gente não olha para o lado, mas também a gente está caminhando, e eu quis terminar um pouco isso com uma coisa positiva, né, no próximo slide, que a gente está trabalhando mais o respeito, não apenas nas organizações, mas em toda a sociedade, embora ainda tenhamos, infelizmente, uma sociedade que discrimina, mas o respeito está tomando
maior proporção, né? Longe do que deveria ser, mas está acontecendo. E a própria valorização, né? Aqui eu trago algumas coisas que me impactam, assim, que é trazer exatamente dentro da infância, né? Para as crianças se sentirem, se enxergarem. Durante muitos anos, não tínhamos livros infantis, gibis, histórias em quadrinhos, que sequer trouxessem meninas ou meninos negros como personagem. E hoje a gente tem, né? E como isso impacta na vida da criança, ela se sentir representada, né? Até um grande ator, do qual eu sou muito fã, como Denzel Washington, recebeu um Oscar pelo talento, né? Sem que a gente pudesse pensar de outra forma, enxergá-lo de outra forma, senão como um grande ator. É isso, respeito e valorização. Tem um outro vídeo, eu vou mandar para vocês, porque ele é muito legal de assistir, que é super impactante, que fala do nosso DNA, né? Foi feito uma jornada do DNA, não sei se alguns já assistiram, em que conseguiram pesquisar em grupos de diferentes etnias e nacionalidades qual era a origem dessas pessoas, né? E, de um modo geral, as pessoas se surpreendem de, daqui a pouco, ter uma origem no mundo árabe, uma ancestralidade na Alemanha, enfim, é muito bonito esse vídeo, eu super indico que assista. Finalizando o último slide, né? Peguei uma frase da Verna Myers, que é vice-presidente de estratégia de inclusão na Netflix, que ela traduz um pouco, né, de uma maneira que a gente possa, numa metáfora, entender perfeitamente, que se a diversidade é ser chamado para a festa, a inclusão é ser chamada para dançar. Muito obrigado, fico à disposição de vocês. Ok, muito obrigado, muito bom, excelente. Podemos passar, então, para a segunda etapa do nosso evento, né, que seria as perguntas. Nós temos inscrições aqui. Já gostaria de passar a palavra, então, para o primeiro inscrito, Avancini, por gentileza. Obrigado, Cleito. Bom, parabéns, Janice. Pena que as condições tecnológicas, às vezes a tecnologia nos prejudica, né? Mas vamos fazer para o ano que vem, fazemos de novo, com mais tranquilidade e aí com mais paciência, que eu sei que acaba afetando o palestrante. Eu faço palestra, a gente fica, né, procura fazer o melhor. Mas, enfim, foi muito bom, parabéns. A pergunta que eu te faço é o seguinte: qual é o maior paradigma, qual é a maior resistência que nós temos que quebrar